É um privilégio nós estarmos aqui nessa manhã, falando com os amados irmãos acerca desse tema tão importante, a revelação de Deus à sua serva acerca da reforma de saúde. Queridos irmãos, nós vivemos em dias difíceis, dias de enfermidades terríveis, e nessa luz que Deus nos deu através do Espírito de profecia, a sua serva, irmã White, nós encontramos métodos de tratamento, maneiras de se evitar as doenças, e é justamente esse o foco da palavra de hoje. Já há alguns anos, por decisão do Conselho da União Sul, foi instituído o primeiro sábado do mês de junho, ocasião em que no passado veio essa revelação, essa luz sobre esse importante tema, a reforma pró-saúde, e já há alguns anos, com auxílio de colaboradores, particularmente o irmão Dorval, da nossa editora missionária, arduamente temos se empenhado para fazer chegar aos irmãos esse conhecimento. Pela primeira vez, nós temos na União Sul, através da mídia, dos conectados, que Deus abençoe os idealizadores desse canal. Portanto, eu quero convidá-la a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos ater a vários pontos desses dois versículos. Paulo, aqui escrevendo à igreja de Roma, ele diz que o nosso corpo deve ser conservado íntegro, como um sacrifício impoluto. No antigo Israel, as ofertas eram especificadas, a qualidade dos animais não deveriam ter defeito. Assim também nós, hoje, não sacrifícios mortos, mas sacrifícios vivos, porque nós somos o templo do Deus vivo, de acordo com Coríntios. No versículo 2, nos diz que não podemos nos conformar com este século. O século das luzes, o século 21, 2020 nós já estamos. Conformar no quê? Na destruição do templo vivo através de atos, sejam eles quais forem, no caso, no momento que estamos enfocando a reforma pró-saúde. Por quê? Porque essa dieta, esse estilo de vida saudável, ele vai impactar extremamente a nossa mente. O oposto também é verdade. Ou seja, essa transformação mental leva à transformação das atitudes, transformações essas que nos levam a assemelhar-nos, a ter o caráter de Cristo. Como Paulo mesmo falou, nós temos o caráter de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Novamente, na palavra de Deus, em Isaías capítulo 38, nós temos o cântico de Ezequias. Se nós lermos 38, do versículo 1 ao versículo 22, ali conta a sua experiência com uma determinada enfermidade. A Bíblia especifica que era uma úlcera, e essa úlcera, ela foi curada.
Mas antes, o rei Ezequias, segundo está escrito, ele disse no versículo 9, Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além? Roubado estou dos restos dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes e jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Ou seja, a sua doença era uma doença mortal. Ele havia feito planos nos versículos anteriores e agora ele diz que tudo isso acabou. No entanto, Deus, através do seu profeta Isaías, havia dado uma receita de Deus, a melhor receita que você e nós podemos ter. As receitas de Deus sempre funcionam, desde que as implementemos sabiamente. Versículo 17, depois de ter se restabelecido, ele diz, eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Interessante que o salmista Davi também se expressa de uma forma semelhante, quando ele diz, foi-me bom ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Através desses anos, meus queridos irmãos, que nós temos labutado na área de saúde, insistentemente defendido esses princípios maravilhosos, eu tenho visto que no momento da doença, seja ela qual for, particularmente as consumptivas, aquela que pouco a pouco ela vai destroçando o ser humano e ele procura um médico, procura o melhor hospital e não encontra. Então se dirigem para a humilde cabana, a humilde casinha de Eliseu, como aquele grande homem da Síria, onde Eliseu simplesmente disse, vai banhar-te 7 vezes no Rio Jordão. E ele fala, mas olha, no meu país tem rios maravilhosos, Arbana, Farfar, a água é pura, cristalina, não é barrenta como este Rio Jordão. Mas, no entanto, ao mergulhar naquelas águas e vendo que não se sarava, não se curava imediatamente, ele ousou a querer desistir. Mas um humilde praça, um humilde soldado, lhe diz, Senhor, ele não pediu coisa difícil para ti. Continue. E ao final do 7º mergulho naquela água, ele olha para a sua pele e está completamente curado. E esse ato foi um ato que todo o país daquele grande homem, o Deus de Israel, ele ficou conhecido. Tudo isso não podemos esquecer pelo trabalho médico missionário daquela jovenzinha cativa no lar daquele grande homem segundo o mundo. Amados irmãos, as nossas enfermidades, Cristo as levou sobre si. Ele fica penalizado com o sofrimento humano. Esta semana, em 2 consultas online, uma após a outra, nós ouvimos, eu estou com câncer. Para Deus não interessa a doença que você tenha. Para Deus interessa a sua fé, a sua disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Voltando no pensamento anterior,
nesses anos que tenho trabalhado, e vejo que uma pessoa, quando atacado por uma enfermidade mortal, ele faz todos os votos possíveis. Ele promete, independente se é um reformista, ou seja lá de que denominação que for, ou nem tem denominação nenhuma, ele promete aderir a um novo estilo de vida, a uma alimentação melhor, a mudar o psique, a sua mente, mas isso não está no homem. Adão, dentro do Éden, cercado de benesses divinas, ele caiu. E nós já temos quase 6.000 anos, segundo diz Ellen White, a raça só tende a degenerar. E é justamente dentro desse contexto que nós somos um dos povos, se não o maior, privilegiado com esse conhecimento. E esse conhecimento ele é superior a qualquer método. E esse método, ele envolve o viver diário, que segundo a Organização Mundial de Saúde é o melhor. Portanto, continuemos agora com a história do rei Ezequias. Vamos lá no versículo 21 do capítulo 38 de Isaías. Deus disse a Isaías: toma uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Glória a Deus por isso. Uma receita tão simples, uma pasta de figo, alguém pode dizer, não, não é possível. Não é possível, tal coisa, uma simples... Bom, ele não disse isso, ele não tinha outra opção e aplicou. O final do versículo diz, e ele recuperará a saúde. E ele recuperou a saúde, meus amados irmãos? O que você acha? Sem dúvida, recuperou. Ele recuperou a saúde, mas tem um porém. Ele não perseverou. Aqui é que está a situação. Eu trouxe o coração de uma pessoa. E eu quero dizer que hoje eu cumpro o que prometi a essa pessoa há mais de 20 anos atrás. Por questão ética, não posso citar o nome. Mas a pedido dela, naquele então, ela me disse, conte a minha história. Conte a minha história. E eu contarei a história dela hoje. Era uma médica de renome, uma nipônica, e, portanto, especializou-se em uma determinada área e era requisitada. Ela estava nos congressos mundiais e ela engravidou. Ela já tinha alguns filhinhos e engravidou aos 42 anos. No momento da cirurgia, ela faria uma cesárea, o médico disse a ela, eu vou fazer anestesia geral em você, depois de ter retirado a criança. E segundo ela, não deu tempo dela questionar o porquê. Ela acordou em uma UTI depois do tempo aprazado. O médico veio e disse, você tem um câncer disseminado e você não tem mais do que 3 meses de vida. Ela foi para casa e ela decidiu que ela não viveria. Ela decidiu. Ela se trancou em um quarto, parou de comer, beber, durante 1 semana. Durante 1 semana, ela chorou, à semelhança do rei Ezequias, dizendo que não viveria. Nessa situação, ela conheceu o tratamento natural.
e fez o tratamento natural. Ela disse, doravante, isso será a minha vida. Para quem não tinha. 3 meses. No 9º mês a mês, eu ligava a ela e no 9º mês eu recebi uma notícia que nos abalou. Ela havia falecido. Antes disso, ela disse, conte a minha história e mostre o meu coração. Essa simples caneta era a caneta que ela assinava os documentos importantes da vida dela. Ela não é tão simples assim. É uma caneta Montblanc. E ela disse, esse é o meu coração que eu quero deixar com você. Você me ajudou a viver mais dias. Eu falei, em hipótese alguma, eu apenas passei a você o conhecimento. Quem transmite e dá a vida e conserva a vida é Deus. Aqui está o restante da história. Chegou um pouco antes de dar os 9 meses e ela sentiu desejo de uma alimentação anterior, uma alimentação que ela gostava muito, mas é extremamente prejudicial à saúde. Mas se ela tivesse comido algo pouco, já faria mal. Não. Ela foi e satisfez-se a semelhança do povo de Israel quando pediu carne e no 3º dia, literalmente, ela deixou a vida. Amados irmãos, como era o tratamento nos dias da irmã White? Como eram os tratamentos anteriores aos dias dela? Na virada do século XVIII para o século XIX, George Washington, presidente americano, ele faleceu, além da sua doença, é claro, mas acelerado pela sangria. O que era sangria? Tinha uma lanceta, lancetava um vaso sanguíneo e ele ia perdendo sangue. Depois de 24 horas, ele tinha perdido 1.200 ml, 1,2 litros de sangue. Esse tratamento debilitante chegou a tal forma que o último médico que veio para continuar, ele disse, por favor, deixe-me morrer em paz. Na Inglaterra, médicos como o Dr. Gallup e Miner Tully estavam em polêmicas, um dizendo que deveria continuar com a sangria e o outro com os remédios da época. Ellen White, inclusive, cita quais eram os principais medicamentos. O calomelano e o ópio. O calomelano era extremamente tóxico. Interessante observar que era melhor morrer da doença do que do tratamento. Em 1858, nos dias dela, os tratamentos eram o confinamento, que poderia ser muito bem concluído em poucos dias, ou tirar aquilo que eles diziam, o excesso de força da pessoa. Deveriam derrubar a pessoa, e isso era feito com essas drogas potentes e prejudiciais. Já em 1846, na metade do século, Sir John Forbes, na Revista Médica Britânica, ele disse que deveriam deixar de usar tais drogas e usar os remédios naturais e permitir que a Mãe Natureza fizesse o seu trabalho. Interessante observar que o tratamento químico nas doenças agudas, ele dizia que deveria ser abolido. Bom, nós chegamos em uma situação em que, há 20 anos, diz o Dr. Kellogg, em 1876, ele disse, Dr. John Harvey Kellogg, médico adventista,
Há 20 anos, quando um homem estava com febre, os médicos pensavam que ele tinha muita vitalidade, vida demais, e então sangravam-no. Sangravam-no e o purgavam, envenenando-o com calomelano e diversos outros fármacos perigosos, com o propósito de extrair do paciente um pouco de sua vitalidade. E ele diz, a sua vida, em outras palavras. Diz o autor que o Dr. Kellogg apontava apenas as pessoas que eram extraordinariamente resistentes. As que sobreviviam a esse tratamento. E a alta taxa de mortalidade acabou levando à adoção de uma teoria oposta. Que teoria é essa? Em vez de ser uma indicação de muita vitalidade, a febre era considerada sinal de pouca vida. Vejam vocês, tanto em um caso como o outro, extremamente absurdo essas posições. E agora o que eles faziam? Eles davam à pessoa o uísque, verdade. Na história da medicina está relatada coisas piores do que isso. Uísque, conhaque, café, vinho, para aumentar a vitalidade. Pergunto aos irmãos, gostaria de estar numa situação dessa? Era uma questão de opinião ao ver que esses resultados de nada valiam. Bom, nessa circunstância toda que temos citado, veio a mensagem pró-saúde. E essa mensagem, amados irmãos, ela antecedeu com alguns eventos. Eu quero apresentar a você esse slide de uma clínica, né? Essa clínica, ela era do Dr. Jackson. Eu creio que você deva estar vendo no vídeo essa clínica em Dunsville, Nova York. Ele comprou um complexo hidroterápico e a transformou em uma clínica portentosa. Ellen White tomou conhecimento dos primeiros tratamentos naturais. Ela foi convidada a ir a essa clínica. E ao ir a essa clínica, ela conheceu os tratamentos, mas foi-lhe dito que os tratamentos hidroterápicos, eles eram bons, eram maravilhosos, mas o estilo que complementava a continuidade da saúde não era bom. Esses movimentos nacionais, eles progrediram, e é interessante observar que eles tinham a cura d'água. Aqui está, eu busquei para trazer aos irmãos, e aí está a propaganda da época, a cura através da água. Na Alemanha, nós falaremos isto nos dias que se seguirão, como já foi anunciado aqui pelo pastor da hora. Então nós temos, durante a semana, uma palestra maravilhosa, falando sobre plantas medicinais, sobre o tratamento com a água. Mas na Alemanha também o processo, através da medicina natural, ela foi simultânea. E o Dr. Jackson, você talvez agora vai comer a sua granola, pensando nessa história, até rimou. O Dr. Jackson foi o inventor da granola. Aí está a primeira granola, você observa aí, aqui embaixo, você está vendo o Our Home Granola Company, a fábrica da granola, Dr. Jackson, de Dunsville. Portanto, nós temos histórias que chegam até nós. Você nunca mais vai esquecer, não é verdade, quando comer a sua granola. Mas pense só na cura da água, não pense, por favor, nas doenças. E essa história continua. Todo aquele movimento, você pode observar nesse slide, aquela bela construção, isso é uma foto recente que eu passo a você, ele virou simplesmente esse carcomido edifício, não
prosperou. Mas a visão que Deus deu à sua serva sobre a reforma de saúde, ela continua até nossos dias. E nós temos o privilégio de dizer aos irmãos que há 40 anos atrás, um homem iluminado por Deus, cujo nome era, e na nossa memória é, Antônio Tomé, também com participação de colaboradores, irmão Elias de Souza, eles idealizaram a construção de uma clínica. E essa clínica completa, neste ano, 40 anos. E ela deve ser objeto de amor, ela deve ser objeto de apoio, porque nós que trabalhamos ali, esse corpo que é um só, todos os funcionários, nós nos sentimos uma família. Nós estamos, por força das circunstâncias, com a clínica fechada e pedimos que vocês orem, por favor, para que seja reaberta logo, que as condições permitam tal evento. Mas eu quero aqui fazer uma pausa. Eu quero fazer uma pausa para dizer a você que esse trabalho, o viver saudável e ser uma testemunha de Jesus, depende de cada um de nós. Nós queremos trazer a você agora um pedido, e eu me sinto emocionado porque é meu amigo de trabalho. Há 7 anos estamos juntos. O irmão, eu o chamo amorosamente dentro do meu coração, o irmão Farid, irmão Luiz Farid Prussin. Antes de trazer o nome dele aqui, tanto ele quanto a esposa pediram que eu relatasse. Eu pedi primeiramente e eles autorizaram. Eles pedem que você ore por eles. A irmã Lucéia também. Como esposa, ela também sofre. O irmão Luiz Farid estará sendo submetido a uma cirurgia nessa próxima quarta-feira. E ele tem uma enfermidade, Deus sabe qual é. E Deus disse que nós devemos fazer prova dele. E nós contamos, a família pede, e eu enfoco esse pedido. Eu reforço esse pedido. Ele será operado no período da manhã, da quarta-feira. Nós pedimos que se cumpra com ele, porque o Espírito de profecia nos ensina a orar pelos enfermos, acrescentando a frase, se é da vontade de Deus, para a sua honra e para testemunho da sua igreja na terra e da cura e do poder de Deus, que ele seja curado. Amém. Nós contamos com vocês. Tiago e Ellen White ficaram doentes muitas vezes. Eu repito, às vezes nós falamos assim, nossa, vou exemplificar o meu caso, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar doente e alguém vem aqui nesse canal e diz, o irmão Geraldo está enfermo, ele está com câncer. Bom, vocês já sabem, já falei, eu tive câncer no passado nos ossos. Eu tive um osteoma e me custou 120 dias acamado, engessado desde a clavícula, exceto os órgãos excretores, até a sola dos pés. Eu quero dizer aos irmãos que ano que vem eu completo 60 anos e, para a honra e glória de Deus, após adotar a reforma de saúde, tenho vivido dentro do razoável, dentro do bom para um ser humano. Mas leio com você de que Tiago e Ellen White ficaram doentes
muitas vezes, a sua dieta não era nada saudável, sobrecarregados, viajando, até que Deus ouviu as suas preces. Foi um dia como hoje, meu amado irmão. Foi no dia 6 de junho de 1863, grave na sua memória. Ambos eram extremamente doentes. E Deus ouviu as suas preces e ajudou-os a recuperarem a sua saúde. Mas Ele queria não meramente curá-los, mas que eles permanecessem curados, que continuassem com saúde. E enviou a mensagem em 6 de junho de 1863. Eles foram visitar uma família, a família Willard, em Michigan, e durante o culto familiar, olha, irmãos, durante o culto familiar recebemos bênçãos. Ellen White diz que jamais pousaria em uma casa que não fizessem o culto matutino e vespertino. Ellen White diz, uma serva de Deus, eu não pouso nessa casa, eu tenho medo, não é seguro. E Ellen White recebeu essa visão, glória a Deus, no dia 6 de junho de 1863, no momento em que faziam o culto. No momento de fazer o culto é o momento de receber bênçãos. Deus concedeu instruções específicas a ela sobre vida saudável. Lições, repitam comigo, por favor, desconectadas? Não. Instruções específicas, a palavra de Deus é sim e amém. Se Deus diz que o açúcar é deletério, que o açúcar ele entrava a máquina viva, que o açúcar ele impede a comunicação do céu com a nossa mente. Por que usá-lo? Eu estou divagando aqui, eu fiz um atalhozinho apenas para exemplificar. Ellen White então escreveu: o Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria a seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar. Amado irmão, nós temos uma reforma alimentar. E temos uma contrafação. Quando Lutero recolheu-se ao castelo para a tradução da Bíblia para o alemão, essa ausência de Lutero criou essa lacuna e entrou a contrafação. E essa contrafação foi uma obra contrária, um simulacro da obra de Lutero. E assim em todas as épocas. Com relação à reforma pró-saúde, Satanás, sabendo que ela veio para preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, ele cria uma contrafação, simulacros de dietas. Simulacros. Olha, eu agora sou isso, eu agora sou aquilo. E nós muitas vezes aclamamos e achamos que essa dieta é melhor que a dieta da reforma pró-saúde. Não é. Não é. Não pelo fato de eu ser um nutricionista, é pelo fato de estudar o espírito de profecia e durante todos esses longos anos que eu trabalho nessa área, quero dizer aos irmãos, é a reforma de saúde completa, é o que Deus deu a você. Frutas, cereais integrais, leguminosas, tubérculos, castanhas e nozes. Eis a melhor dieta que Deus deu ao homem. Assim ela fala, assim a Organização Mundial de Saúde fala também. Portanto, o seu filho Ellen White, Henrique, da irmã White e Tiago, ele morreu com pneumonia. Ele morreu com pneumonia. E os seus pais o enterraram. Logo em seguida, Willie, seu filho mais novo, também foi atacado por pneumonia. Amados, nós falamos hoje da pandemia, não é? Veja a situação desse casal. Perde um filho e logo em seguida o outro também é afetado de pneumonia. Mas
tanto Tiago quanto Ellen, eles passaram a fazer o uso da água. Olha que maravilha. O primeiro não tinha o conhecimento. No segundo, o conhecimento dos tratamentos com a água, a hidroterapia, eles começaram a fazer esses tratamentos como banhos, compressas, escalda-pés, por 5 dias. Preste bem atenção, antes de chamar o médico. À noite trancaram as janelas e portas para manter distante o mortal ar noturno. Muitas pessoas dormem com tudo fechado, inverno e verão, e o ar fica viciado. Mas uma noite, Ellen White não conseguia dormir, porque o quarto estava muito abafado. Ela abriu a porta e imediatamente sentiu sono. Repito, ela estava com a criança doente, tudo fechado. Ela perdeu o sono à noite, estava muito abafado. Ela abriu um pouco a janela e quando entrou o ar fresco noturno, ela sentiu-se bem, sentiu sono. Em seguida, nesse sono que teve um sonho, ela viu o grande médico, o Senhor Jesus, em pé ao lado da cama do seu filho. Você que está doente, creia. O Senhor Jesus, Ele está ao seu lado. Mantenha fé, creia, Ele está junto de você. Esse médico, o próprio Cristo, no sonho, disse a Ellen White, prometendo que ele iria se recuperar, e afirmou: aquilo que aliviou você irá trazer alívio ao seu filho. Ele precisa de ar fresco. Você o tem mantido muito abafado. Ellen White obedeceu a instrução e logo o Willie se recuperou completamente da pneumonia. Irmãos, o nosso tempo ele se escoa, mas eu quero mostrar aqui a você um dos tratamentos que Ellen White aplicou. O slide de número 18, ele vai mostrar a você que tratamento simples ela fez. Observe. Kneipp, um grande homem que sistematizou, alemão, no século XIX, ele sistematizou o tratamento hidroterápico. Ele chama esse tratamento que vocês veem aí como manta espanhola. Pode servir até mesmo uma calça de malha, me vem agora à memória. Aí você vê as pernas para fora e a parte mais larga na região pulmonar. Nós temos esse tecido, você pode ter um outro tecido que não seja sintético, você vai molhar em água, você vai torcer e vai aplicar na região pulmonar, a parte mais larga, e depois as pernas passando em X na frente do tórax. Você vai enfaixar muito bem e você vai trocar a cada meia hora, tendo sempre o cuidado de quando retirar essa compressa úmida, você enfaixar novamente, deixar com a coberta até que aplique o outro. Isso é simultâneo. Tira, umedece novamente no frio e coloca. Eu quero dizer a você que tratei de um noivo, não vou citar aqui o nome, ele é muito conhecido no nosso meio. Isso ele nos procurou na semana do casamento. E 2 dias depois, ele tinha voltado às atividades. Ou seja, Ellen White fala, iluminada por Deus, que os tratamentos naturais realizam verdadeiros milagres. Eu quero ler com você um texto maravilhoso do Espírito de Profecia. Você ficará bastante impressionado com o que vou ler. Eu estou lendo, amados irmãos, no livro Conselhos sobre Saúde, a página 28. A influência do Espírito de Deus
é o melhor remédio para as doenças. Qual o melhor remédio? Eu não estou dizendo para você, por favor, não entenda isso, que não é para você ir ao médico, que não é para você ouvir os conselhos sábios do seu médico e não fazer tratamentos naturais. Ela diz a influência para a cura. É o melhor remédio, o Espírito de Deus. Por quê? O céu todo é saúde. E quanto mais profundamente forem sentidas as influências celestiais, mais certa será a recuperação de uma gripe, de uma picada de inseto. Digo a vocês, eu fiquei impressionado e ele está totalmente sublinhado, já faz anos, o dia em que li. Repito novamente a frase, o céu todo é saúde, e quanto mais profundamente forem sentidas as influências celestiais, mais certa será a recuperação do crente inválido. Mais certa será a recuperação do crente inválido. Para Deus não tem dificuldade. Eu digo na minha carne. Eu fiz experiência com Deus. A reforma de saúde e o Evangelho de Jesus Cristo, porque ambos estão na mesma sincronia, ele trouxe, me perdoe, trouxe-nos, pai, mãe, irmãos, a essa bendita verdade. Portanto, amados irmãos, a relação existente entre a mente e o corpo é mais íntima do que nós pensamos. A irmã Faíla, uma expert na psicologia, ela falará sobre isso. Deixemos com ela essa área. A bênção de Deus é salutar, é um poder salutar. E aqueles que são copiosos em fazer o bem, a receberão maravilhosamente, tanto no coração como na vida. A união entre o poder de Deus e os seus esforços, eles serão maravilhosos. No testemunho para a igreja número 9, a página 164, nós lemos: a fim de serem purificados e permanecerem puros, os adventistas do sétimo dia, complemento, também, movimento de reforma, têm de possuir o Espírito Santo em seu coração e lar. Meus amados, os dias que vivemos são dias difíceis. Quando lemos as notícias de que os índices de suicídio, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada aumentou exponencialmente, nós não podemos fazer parte desses números, porque nós temos um Deus que nos ama, que vê a sua necessidade. Ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito deve habitar abundantemente em nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Para sermos purificados, nós temos que ter o Espírito Santo, porque os dias são maus. Os últimos acontecimentos serão rápidos e sucessivos. Veja, o mundo mudou em 2 meses, completamente. A situação que se desenrola diante de nós é uma incógnita, mas com Jesus nós enfrentaremos as coisas muito mais graves futuramente. O que ora passamos é meramente um ensaio. É uma misericórdia de Deus o que nós estamos passando. Para aventarmos o futuro, devemos deixar tudo em suas mãos. O Senhor me revelou que quando o Israel de hoje se humilhar perante Ele e limpar toda mancha que porventura contamine o templo da alma, ouvir-lhe-á
as orações em favor dos enfermos. Qual a condição? Alijar, sermos alijados do pecado. Aquilo que nós sabemos e aquilo que muitas vezes não damos ouvidos, nós devemos voltar a saber quais são as veredas antigas. Me recordo de um pastor, um pastor que eu amo muito, o pastor Mateus, e ele lia, e está no espírito de profecia, que devemos ter a vida à moda antiga, naquilo que é possível, hinos à moda antiga, os alimentos, o vestuário. E eu quero dizer aqui que Deus vai ouvir as nossas orações e vai abençoar o uso dos remédios simples que Ele deu. Se o agente humano fizer pela fé tudo quanto puder para combater, tudo que você puder fazer para combater as enfermidades, empregando os métodos simples de tratamento, os seus esforços serão ouvidos por Deus, serão abençoados e a cura virá. Amados, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, pleno de perdão. E nessa semana de saúde, nessa semana maravilhosa, nós o convidamos para ser um ouvinte, um assistente assíduo das palestras que se seguirão. Você é convidado nesse sábado a permanecer em oração, porque foi no dia 6 de junho de 1863 que a Igreja de Deus, o povo de Deus, recebeu esse grande tesouro. Nós devemos vivê-lo, vivenciá-lo, exponenciá-lo, levar aos outros. E não esqueçamos de orar pelos enfermos. Amados irmãos, orar pelos nossos filhos, por nós como casais, orar pela Igreja de Deus, orar pela sua igreja, pela sua família. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por ter estado com você. Que se siga muitas outras palestras, muitos mais conselhos, e que o teu lar seja um receptáculo da bênção de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.